Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. A você também que nos ouve aí através do Spotify, seja muito bem-vindo a mais um tema, mais um assunto que nós estamos trazendo. Hoje nós estamos trazendo um assunto relacionado a uma das séries que nós já iniciamos, que é a de profissões. Como você deve ter visto aí na thumbnail, nós vamos falar talvez de uma profissão que você ainda não tenha escutado falar, mas nós trouxemos aí um especialista nesse tema, uma pessoa que atua de fato com essa profissão, e eu acho que vai ser bastante esclarecedor em vários aspectos para você que nos ouve e para você também que nos assiste, tá? O Danilão, como eu comentei, ele atua hoje, né, e aí entra até o tema, né, o que é a profissão de Life Planner, né? Então ele faz essa atuação hoje dentro do mercado de uma forma geral, ele vai explicar com muitos detalhes como funciona. Danilão, aqui do canal, nós agradecemos a você pela participação, acho que é um tema bem interessante, então seja muito bem-vindo. Vou pedir para você fazer, então, as suas apresentações iniciais. Valeu, obrigado, Thiago, boa noite. Para começar, é muito prazer, me chamo Danilo Davi, hoje, como o Thiago falou, atuo como Life Planner, mas tem uma história de mercado aí, né, foram 13 anos já no mercado financeiro, que é basicamente a mesma área de hoje. Atuei como gerente em 2 grandes bancos, aí foi onde conheci o Thiago, depois passei numa outra instituição e conheci a minha profissão de uma maneira mais interessante possível, foi virando cliente de um Life Planner. Né? Então foi um momento onde eu virei cliente, eu me apaixonei pelo negócio e foi passando um período aí realmente do acompanhamento desse Life Planner comigo, até o ponto que eu tive essa transição de carreira de me tornar um Life Planner e hoje atuar aí como um corretor Life Planner franqueado da Prudential do Brasil. Então foi bem uma transição de uma maneira muito gostosa, Thiago. Foi conhecendo de lá da mesa primeiro, para depois realmente poder estar aqui falando com vocês a respeito desse assunto que é de extrema importância para a vida de todo mundo e principalmente no momento atual que a gente tem vivido aí. Ou seja, você comprou o produto, se apaixonou e aí virou um franqueado também, né? Isso aí. Perfeito. Então vamos aproveitar o gancho, né? Aproveitar que você tocou nesse tema. E a primeira pergunta é, o que faz um Life Planner? Né? Então, se você fosse detalhar ou até de uma forma bem resumida, né? Como que é a sua atuação no dia a dia, o que você faz, qual é o seu público-alvo. Então explica pra gente um pouquinho, porque imagino que, como eu comentei, né? É uma profissão que quando você lê Life Planner, né? Para a maioria talvez não seja tão habitual assim ouvir falar sobre um Life Planner, né? Apesar de ser uma grande tendência, né, no sentido profissional, mas talvez nem todos saibam como funciona, o que é. Então, se você puder compartilhar para a gente. Claro. Bom, hoje a atuação do Life Planner é uma das profissões mais nobres no mundo hoje. Realmente lá fora se tem essa percepção e no Brasil tem aumentado cada vez mais essa percepção também. Porque a função do Life Planner hoje é cuidar do seu bem mais precioso, tá? Que é você, a sua vida, a sua família, o seu planejamento financeiro, o seu projeto de vida. Então essa que é a nossa função. E eu vou lá e faço trabalho para essas pessoas, que onde é basicamente identificar as necessidades dessas pessoas relacionadas a essa parte de proteção, que são dos riscos, das coisas incontroláveis das nossas vidas, né? Então a gente cuida muito, com muito carinho, muito detalhe de cada pessoa. E aí um ponto que é bem interessante aí já numa visão de consumidor, digamos assim, né? O Danilão me apresentou todo o projeto, a gente conversou um pouco olhando para o meu caso e tudo mais, e o que eu diria que é bem interessante quando a gente compara com o mercado, por exemplo, e uma coisa que eu citei para ele, inclusive, como feedback, é que nesse caso é algo muito próximo e personalizado, né? Então, diferente de um produto de seguro, por exemplo, de mercado, em que ele já vem pronto, que é aquele produto embalado que o mercado financeiro, por exemplo, te dá, ou alguma seguradora te dá, aqui a diferença do Life Planner é que há todo um diálogo inicial para entender a sua vida, aquilo que você tem como uma necessidade financeira, há todo um desenho, né? E aí até, né, literal, falando, é um planejador da vida, né? Então ele vai planejar a sua vida contigo. E isso é legal, porque sai muito do robótico, que é aquele processo de, cara, você precisa disso, eu tenho mais ou menos um negócio que vai encaixar na sua vida. Tá aqui. Então, sai desse processo, né, o Life Planner, e ele entra muito mais num processo humano, digamos assim, onde ele senta contigo, desenha contigo o que é necessário ou não, planeja todo o processo, e a partir dali você toma a decisão de aderir ou não, ou recalibrar se for o caso, e assim por diante. Então, isso faz com que seja uma profissão que cada vez mais tem uma tendência de crescer. Que foi até uma coisa que eu falei, né, Danilão, para você. Quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, a gente tem produto que vem de todo lado, né? O que o cliente, quando a gente olha como uma tendência, busca cada vez mais produtos personalizados, né? Até dei o exemplo para o Danilão também. Quando a gente olhava para
telefonia antes, né? Então você tinha lá. Hoje não, porque o WhatsApp domina o SMS, mas vamos pensar lá atrás. Você tinha um plano de dados de celular de uma operadora. Então ele te falava, olha, o seu plano ele vai custar R$100, ele vem com tantos minutos de ligação, tantos minutos de internet, tantos giga e tantos SMS. Você falava, não, mas calma aí, eu não vou usar esses SMS, eu não uso, eu prefiro usar a internet, por exemplo. Então eu quero aumentar meu pacote de internet. E aí nós tínhamos ali, talvez nas operadoras, um pouco desse exemplo, né, de um processo muito engessado, de, não, eu não consigo mudar, não dá. E aí entra nesse processo do que o Danilo comentou com a gente, um processo muito mais próximo e conectado com a sua realidade para que você tenha um produto que esteja, de fato, aderente ao que você precisa. Não é isso, Danilão? Exato. É feito totalmente personalizado. Realmente é um trabalho que ele é muito pessoal e é cuidado de cada caso, um a um, de uma maneira muito criteriosa, com muito carinho, muita dedicação. Essa é a principal função de um Life Planner hoje, é realmente tratar o caso de cada cliente de uma maneira muito especial, né? E realmente entender qual que é a sua necessidade, né? Porque de cada pessoa é diferente e cada momento da sua vida, inclusive, é diferente. O papel do Life Planner é realmente te acompanhar, não é um processo de venda, né? Não é basicamente, pô, cheguei aqui, a gente bate um papo, entendemos que isso é o melhor para você nesse momento, legal, qualquer coisa me liga depois, né? Que geralmente é o que se tem no mercado, né? Não é isso, o Life Planner ele se mantém como um contato total com você a todo momento para entender as suas necessidades. E aí, como adicional, tem um site, né, que é revistapolicy.com.br, que é a fonte do que eu vou comentar aqui agora. E quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, entra muito do que o Danilão comentou, no sentido de que nem todo mundo procura se proteger da forma correta, né? Porque às vezes a gente acaba tendo uma visão muito cética do negócio. Então, não, mas comigo nunca vai acontecer, comigo, até que você tenha alguma situação na família, com um amigo, algo do tipo, e aí você muda um pouco essa visão que você tinha a respeito desse tema especificamente, né? E aí tem um ponto importante que fala nesse site, que diz o seguinte: o mercado segurador se mantém em crescimento há algum tempo, inclusive em 2018 foi a primeira vez na história do Brasil que o consumidor gastou mais com seguro de vida individual do que seguro de auto. Então, até tem um aspecto importante que eu estava comentando com o Danilo, que é o seguinte: quando a gente olhava para seguros de carro, por exemplo, lá atrás, também tinham muitas pessoas que tinham esse olhar cético, né? De, não, mas, pô, comigo não vai acontecer, ninguém vai roubar meu carro, pô, nunca vou ter uma colisão, não vai acontecer comigo. Até que, gradativamente, as coisas foram mudando, a gente começou a ter um aumento na violência e o roubo, por consequência, foi aumentando, as pessoas foram começando a ficar com medo, e começaram a aderir efetivamente à questão do seguro de carro. Só que até um argumento que é importante que o Danilo comentou algumas vezes comigo, que você tem um cuidado e um zelo pelo seu carro, mas não tem pela sua vida. Então, esse é um ponto importante também que a gente muitas das vezes acaba esquecendo, né? E que, por esquecer, a gente acaba sofrendo um pouco no decorrer da nossa vida, né? Então, quando a gente tem um processo como esse, de um Life Planner que te acompanha, que vai te criar um produto personalizado, que atende de fato, não só... E aí é um ponto importante que muitas das vezes, né? Eu até comentei isso com o Danilo também, às vezes a gente tem uma percepção de, puta, mas vai ser muito caro e tal... E na prática eu posso dizer por uma experiência própria que não é, né? Mas claro, entra muito no que a gente comentou também. Tudo depende da sua necessidade, do que cabe no seu bolso e daqui naquele momento faz sentido para você, né, Danilo? Exato. E trazendo até como exemplo aí, Thiago, fica fácil a gente exemplificar numa situação que eu tenho. A resposta é sim, todas as pessoas que eu pergunto. Eu vou perguntar para você, vamos ver se você vai responder sim também. Vamos imaginar que eu te dou um caixa eletrônico daquele do banco e eu falo para ele, para você, que nos próximos 30, 40 anos ele vai imprimir X de dinheiro ali todos os meses para você viver. E que para garantir que essa máquina, se um dia ela quebrar, eu venho e completo aquilo que ela faltou de imprimir, eu cobraria um pequeno valor para você relacionado a um seguro. Você faria seguro dessa máquina? Com certeza. Hoje a máquina na sua vida que imprime dinheiro é você bem, é você trabalhando, é você ativo. É você que traz o recurso financeiro para dentro de casa, né? Então, realmente é isso. As pessoas, todo mundo faria seguro para essa máquina. Só que e você? Muitas vezes não, né? Outra coisa, né, que a gente até comentou, até a galinha dos ovos de ouro. A galinha, ela bota um ovo de ouro lá por ano. Você faz seguro no ovo ou você faz seguro na galinha? Tem que fazer na galinha, né?
Exato. Uma pergunta, Danilão, que talvez surja a partir desse vídeo né? Talvez a gente está olhando pro aspecto consumidor, mas naturalmente quem escuta talvez tenha uma visão de, cara, que legal isso, como que eu faria para me tornar um life planner, né? Então a pergunta aqui existe algum curso ou alguma preparação específica para a pessoa se tornar um life planner? Como funciona esse processo olhando para esse ramo específico? Não, em relação a curso diretamente, não. Hoje a marca Life Planner é uma marca registrada da empresa com a qual hoje eu sou um parceiro, que é a Prudential do Brasil. Uhum. E essa preparação de realmente se tornar um Life Planner efetivamente, a companhia te dá esse know-how. Entendi. Uma empresa de mais de 145 anos de mercado. Então, ela tem realmente toda essa bagagem para te passar. Alguns critérios técnicos que realmente é necessário para a atividade. Hoje, o segmento de seguros, ele é certificado pela SUSEP, né, que é a órgão que regulamenta. Então, hoje, para você ser um profissional que atua nesse segmento, você precisa ter uma certificação que é desse órgão. Então, hoje eu tenho a minha SUSEP, eu sou autorizado para comercializar qualquer tipo de seguro. E depois disso, o ponto principal que você precisa para ser um Life Planner. Se realmente teve interesse em conhecer como e talvez pensar em se tornar um Life Planner, é gostar de pessoas, é gostar de fazer diferença na vida das pessoas. Se você não tem esse tato com pessoas, eu acho que dificulta muito o processo na rotina, né, de uma forma geral. Mas aproveitando o gancho, Danilão, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Você comentou até um pouco dessa transição que você teve na sua carreira, e eu acho que aqui entra um ponto que é importante para a gente olhar num aspecto de comportamento do cliente, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, a atuação de um life planner no sentido de produto, em relação aos produtos, por exemplo, produto bancário de uma seguradora tradicional, o que nós notamos de diferença no seu ponto de vista? Principal, né, ponto aí que acho que é a chave para todo o resto, é você ter um especialista cuidando de você do início ao fim do processo, né? Realmente, fazendo uma comparação com uma outra área, vamos falar da área de saúde. Um clínico geral é um médico extremamente competente, estudou anos, ele é muito bom. Ele vai te atender num determinado ponto. Só que se você precisar operar seu coração, você vai procurar um cirurgião cardíaco, que é especialista naquilo. Então, trazendo aí para comparativa assim, com o banco, né, que você citou e que é o mercado que a gente conhece bem. O gerente do banco hoje é um profissional extremamente qualificado, realmente muito bom naquilo que faz. Só que ele faz tudo de uma maneira muito genérica. Ele faz um pouco de cada coisa. Hoje, um life planner, para falar de seguro de vida, ele é o especialista. Ele é o cara que vai operar o seu coração. Então, essa é a grande diferença, né? E aí, principalmente no processo de contratação, né? Ser essa situação do processo pessoal, né? Hoje, muito tranquilamente, a gente contrata um seguro usual de mercado, do banco, por exemplo. Né? A gente entra aqui no aplicativo do celular, nós dois a gente contrata aqui na mesma hora, né? E aí, caso venha acontecer alguma coisa, aí inicia-se um processo todo de análise, de se entender o porquê, como foi. Né? O processo hoje feito pelo Life Planner é totalmente diferente. A gente identifica inicialmente o que você precisa e fazemos, antes da sua contratação, uma análise detalhada relacionada a histórico familiar, estilo de vida e a sua saúde, né? Que hoje, para se tornar cliente de um Life Planner, não basta você poder pagar e querer ser cliente, né? Você precisa ser aceito. Para que é feito isso? A partir do momento que você foi aceito, foi analisado, foi feito todos esses detalhes, aí sim emite-se a sua apólice e a partir dali você passa a ter uma garantia real, que se acontecer algo, aquilo que você contratou está garantido. Hoje, uma empresa que eu trabalho, a gente tem o tempo de pagamento médio de um benefício muito curto, porque realmente não tem essa necessidade de todas essas verificações posteriores. A gente analisa você como cliente nesse momento, e a partir daí a gente faz algumas questões relacionadas ao congelamento da sua saúde, da sua idade, faz com que você não tenha aquelas alterações por decorrência de ficar mais velho, né, que muitas vezes tem aí em outros seguros. Então você vai ter sempre um prêmio nivelado. Então esses são alguns pontos que diferenciam. Mas eu acho que o mais importante de todos eles é o acompanhamento de um especialista que vai identificar para você a melhor ferramenta e a melhor forma de você realmente contratar e num fato de precisar utilizar, como vai ser feito. E até dentro do que você comentou agora, Danilão, e até para a gente já fechar a nossa conversa aqui, que eu acho que a gente conseguiu extrair bastante do seu conhecimento a respeito dessa função, né, como Life Planner. De modo geral, né, uma pessoa que ouviu esse vídeo, ela tem interesse em procurar um Life Planner, né? Imaginando que até então talvez a pessoa nem tenha ouvido falar sobre Life Planner. Agora ela está descobrindo o que é e entendeu o que é legal. Como que ela faz para procurar um Life Planner, né? Como funciona esse processo de localização? Eu procuro num site? Como funciona isso? Hoje, a princípio, né, via de regra, a gente acha as pessoas, né?
como eu falei, o principal ponto hoje de um trabalho no Life Planner são as recomendações. Então, a partir do momento que eu conversei com você, você entendeu como funciona e gostou, você recomenda para as pessoas ao seu redor, né? Uhum. Então, inicialmente é isso. Mas, pô, cara, assisti o vídeo agora, achei interessante, quero bater um papo a mais com esse Life Planner. Então, a gente vai deixar todos os contatos aí. Hoje tem a minha página pessoal aí, onde vai falar um pouquinho mais sobre o Life Planner Danilo, sobre a corretora franqueada do Danilo, fala um pouquinho mais da empresa que hoje é a minha parceira, né? E tem lá uma forma de você conseguir contactar, pedir um contato, para a gente poder realmente agendar essa reunião. Vai ficar minhas redes sociais aí também, o Thiagão vai colocar. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Para realmente ter um papo totalmente sem compromisso, para conhecer como funciona, porque esse é o principal momento, né? Realmente não tem como eu te falar nada em relação ao que a gente faz, o que a gente cobra e quanto custa, né? Então, eu preciso que você conheça o que a gente faz e eu conheça você, né? Porque a gente está falando a todo tempo de um produto personalizado, então não tem como eu falar o que é um produto para uma pessoa que eu ainda nem conheço. Né? Então, realmente, eu me coloco à disposição de todos aí que estão acompanhando o canal, que realmente para tirar todas essas dúvidas e sanar todas essas preocupações que podem ter pintado aí na cabeça de todo mundo, realmente de uma maneira muito tranquila, com muito carinho e dedicação aí para entender a sua necessidade pessoal. Perfeito, Danilão. Então, galera, eu acho que deu para desmistificar aí um pouco do que é, de como funciona essa questão do Life Planner. Talvez você até então não tinha escutado falar ainda sobre isso, mas é extremamente importante, é extremamente relevante, simboliza, de uma forma geral, no meu ponto de vista, uma mudança importante para o mercado, onde cada vez mais produtos são criados com base efetivamente na sua necessidade. Então, acho que é importante, e quem ganha, como eu comentei, é o próprio consumidor, né? Então, a gente vai deixar aqui contatos do Danilo. Então, se você tiver interesse depois de bater um papo, obviamente aqui a gente bateu um papo mais num contexto de entender como é a função e como ele comentou, se você tem o interesse, o desejo de conhecer aprofundadamente, pensando no que para você faz sentido, a gente vai deixar o contato dele. A gente vai pedir aí para você fazer essas interações com o Danilo também. O Danilo, de uma forma geral, eu posso dizer isso por prática, é um cara extremamente atencioso, é um cara extremamente próximo, tá sempre ali disponível no WhatsApp, nas redes sociais de uma forma geral. Então, interaja, tenha esse contato e tira suas dúvidas. Beleza, gente? Então, no mais é isso. Danilão, você quer dar algum recado? Quer deixar alguma palavrinha final para os nossos ouvintes? Queria agradecer realmente o espaço, Thiago, realmente um papo muito importante a gente ter aqui. E realmente deixar para todo mundo que está ouvindo a gente aí no Spotify, acompanhando no YouTube, que realmente busque conhecer esse tipo de ferramenta, que realmente é uma situação muito importante na vida de todo mundo, né? E informação nunca é demais, né? Então, acho que o intuito do canal é esse, é trazer informação, e realmente eu me coloco como especialista no assunto aí, disponível também para tirar todas as dúvidas de todo mundo aí, né? Realmente agradecer. E pensem com carinho, sim, em cuidar do bem mais importante da vida de vocês, que é você mesmo, a sua família e os seus projetos, tá? Isso realmente é fundamental na vida de todos. Perfeito, Muito obrigado, tá? Valeu aí o papo. Muito, muito bom. Imagina, eu que agradeço aí a sua disponibilidade de tempo para a gente bater esse papo e explicar um pouco de como funciona todo esse processo, essa profissão de uma forma geral. Foi bem rica aqui a nossa conversa. No mais, gente, a gente pede para que, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, compartilha com a galera. É uma profissão que talvez não seja tão difundida, mas que é extremamente interessante e importante para esse momento que a gente vive na sociedade de uma forma geral. Beleza, gente? No mais, obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!